Dentro da nossa disciplina, Cristologia, queremos refletir agora sobre o significado das tentações às quais Jesus foi submetido. Como nós encontramos nos sinóticos, todos eles falam claramente das tentações, numerando-as inclusive, dizendo 3 tentações que ele sofreu no deserto. Evidentemente não se trata de um relato historicamente acontecido. Os evangelistas não são jornalistas que escrevem fatos históricos, são detalhes, mas se trata de uma reflexão, trata-se de catequistas, teólogos, que buscam entender a vida de Jesus sob um aspecto diferente, pela sua mensagem, pela sua grande missão. Não são historicamente comprovadas citações como estão ali, inclusive porque seriam impossíveis, como que Jesus levitando, parando no ar lá em cima do pináculo do templo, um monte tão alto do qual se poderia enxergar todos os reinos da terra. Contudo, não se pode negar, e justamente as versões dos 3 evangelhos sinóticos confirmam isso, Jesus foi submetido a tentações. Por ser humano, como nós, ele também passou não apenas 3, mas eram tentações constantes ao longo de toda a sua vida. Tanto assim que nós encontramos em Lucas 4,13, terminadas todas aquelas tentações, afastou-se dele Satanás até outra oportunidade. E também em Hebreus 2,18 encontramos, pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Indica também as tentações que nós hoje enfrentamos. A igreja constantemente deve passar por essas tentações também. E os evangelhos nos contam que foi lá no deserto que ele foi tentado. Então o deserto é um simbolismo, tem algo assim místico, muito atraente, muito emblemático para o povo hebreu. Significaria a morada dos espíritos maus, por isso fala que ele foi submetido a tentações lá no deserto. Por outro lado, se fala em Isaías, era no deserto que viria o Messias. E lá no deserto, Jesus permanece entre as feras do campo, significa que vivia em paz. Não lhe fazia mal aqueles animais selvagens. Vencido o mal, superar as tentações, Jesus viu uma paz, uma experiência de tranquilidade, um paraíso. Os anjos servindo-o significa a comunhão que existe entre Deus e aqueles que o amam, que o procuram. Foi tentado, sim, todos os dias como nós somos, mas sempre com muita segurança e firmeza, ele venceu todas as tentações. E os 40 dias, é claro que são simbólicos, lembram os 40 anos do deserto, os 40 dias de Moisés no Monte Sinai. É um número muito frequente da Sagrada Escritura, mas não pode ser tomado literalmente. E essas tentações são várias, os evangelistas colocam 3, mas o que elas significam? Significam todas as situações da vida nas quais Jesus estaria constantemente submetido, tentado a aceitar uma ideia de messianismo terreno, político, nacionalista, triunfar sobre inimigos políticos como eram os romanos, conquistar um poder, um trono de Davi, no sentido mesmo material. E, no entanto, o messianismo para o qual foi enviado Jesus, sua messianidade, não é nesses termos. Não é político, externo, não é um exército, não são armas, pelo contrário. É o messianismo de humildade, de serviço, de entrega da própria vida, de esvaziamento pessoal, como está lá em Filipenses, sendo Deus se faz homem, aparece em forma de escravo, submetido a todas as humilhações, sobretudo a humilhação da cruz. Este é o Messias e o messianismo que o Pai lhe confiou. Passar por essas situações e claro que ele, com muita firmeza, superou todas. A grande tentação
a constante, deixar esse caminho indicado pelo Pai, que exigia renúncias, morte a si mesmo e, no final, o sacrifício da própria vida. Esta era a tentativa, afastar-se deste caminho e, para agradar as pessoas, escolher um caminho mais fácil, mais cômodo, como as pessoas esperavam, como os chefes, inclusive, anunciavam. É a tentação de usar Deus, de servir-se de Deus, e não de servir a Deus. Colocar as condições nossas para seguir a Deus, ao invés de aceitar as condições que Ele mesmo nos coloca. Mesmo os discípulos constantemente caem nessas tentações, disputando cargos políticos, melhores lugares, um à direita, um à esquerda no seu reino. Não se conformavam quando ele falava de morte, de entrega, de renúncia à própria vida. Então eles próprios comungavam essas ideias de um messianismo material, externo, político, muito humano. Os próprios discípulos, então, e o povo também, procurava Jesus por curiosidade, para receber um alimento fácil, abundante e gratuito, como a multiplicação dos pães. O povo quer milagres, mas não quer aquela renúncia que exige a fidelidade no seguimento do Pai. Não querem renunciar a si mesmos, como Cristo vem propondo sempre. Jesus não é um mágico, não é um milagreiro que vai passando pelas vilas, pelas aldeias, multiplicando sinais prodigiosos, enganando as pessoas. Jesus é extremamente fiel ao Pai, naquelas condições que Ele mesmo coloca. E as três tentações, na verdade, é uma só. Como dissemos, é aquela afastar-se do projeto, da vontade que Deus Pai tem a respeito dele. Não realizar o seu messianismo nesses termos de serviço, de entrega, de humildade, mas de triunfalismo. E a primeira tentação, depois de 40 dias no deserto, com muita fome, aquele longo jejum, muita penitência, muitas privações, então o demônio lhe aparece e ele vai dizer: manda que estas pedras se transformem em pães, se realmente tu és o Filho de Deus. Essa é a tentação. Uma tentação de usar, de fato, ele tinha o poder. Ele poderia mudar aquelas pedras em pães. Tinha poder para isto. Mas seria servir-se do seu poder, da sua religião, em seu próprio proveito. Não servir a Deus, mas servir-se a si mesmo. Não assumir os compromissos que uma verdadeira religião propõe. Esta tentação, portanto, é buscar as vantagens da religião. Exigir que Deus prove que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele nos ama, que nos dê muitos sinais da sua bondade, do seu poder. Usar a religião, manipular essa dimensão religiosa, o sentimento do povo, como fazem tantas denominações em nossos dias. Prometem curas, milagres, prosperidade e tantas coisas mais, simplesmente a pessoa se apresentando na sua igreja, na sua religião. Então, uma religião que aliena, que esvazia a vida das pessoas, que não assume os compromissos de renúncia, de morte a si mesmo, não servem a religião e ao próprio Deus, mas servem-se dela e de Deus para os seus interesses pessoais, egoístas, muito mesquinhos certamente. Se Jesus passasse a vida fazendo milagres, multiplicando o pão fartamente a todo instante, o que aconteceria? As pessoas se tornariam solitárias, acomodadas. Não é isto que ele propõe. Pelo contrário, quem quiser vir após mim, renuncie. Tome essa cruz e venha comigo. Esta é a tentação de buscar servir-se da religião em próprio proveito. E mais, como se trata de pão, também nessa primeira tentação está incluído o prazer pelo prazer, o hedonismo, buscar as satisfações físicas, agradar o corpo, aos nossos sentidos e viver em função disso. Aquilo que São Paulo fala, aqueles cujo Deus é o próprio ventre, os que vivem para comer e não comem para viver. E diante dessa tentação, a resposta
total, definitiva, muito clara de Jesus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, o que Jesus propõe? Uma abertura clara, constante, incondicional à palavra de Deus. E com esta resposta, vence definitivamente essa tentação. Depois, Satanás teria levado ela para o alto do templo, lá em cima, no pináculo, a parte mais alta, ele diz: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Com isso, Cristo faria um enorme de um sucesso, a esplanada do templo cheia de gente, ia ser admirado, aplaudido, seguido. É a tentação das obras prodigiosas, dos milagres, do sucesso fácil, de ser valorizado, a ficar aí mendigando aplausos, compreensões, aparecer nas colunas sociais, ser destacado entre as pessoas, tornar-se o primeiro sempre em tudo. Buscar sucesso em seu próprio proveito. Jogar-se lá de cima para que as pessoas de fato o aclamassem depois. Jesus podia até fazer isto, mas seria novamente enganar e iludir aquele povo. Ele não precisa que Deus Pai prove que o ama. Ele confia plenamente no Pai, inclusive no Horto das Oliveiras, naquela situação extrema, lá no alto da cruz, continua confiando no seu Pai. Nunca o coloca à prova, nunca exige sinais de que o ama. Com isto, Jesus continua sendo um mistério, um enigma no seu tempo, e o demônio, ao tentá-lo, queria tirar essas dúvidas, se de fato és o Filho de Deus. Jesus não cai nessa tentação, não vai provar a sua filiação divina, sua natureza divina, fazendo os milagres. Milagre já ele mesmo é, o amor, esta vida que ele vive, o reino do Pai que ele anuncia. Quem buscar outras coisas, como o demônio, Satanás sugeria, isto é tentar a Deus. Então essa é a tentação da facilidade, do comodismo. De novo, essa tentação que muitas igrejas, denominações religiosas estão fazendo hoje. Prometer sucesso, facilidade, conforto, prosperidade e outras vantagens pessoais, serviço da religião para isto. E também aqui, Jesus, usando a palavra de Deus, Deuteronômio, dá uma grande resposta para Satanás, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. E a terceira tentação, então o demônio teria levado Jesus lá para o alto de um monte, do qual se poderia ver todos os reinos da terra. Claro que é impossível haver isso. Mas, para dizer, a tentação do poder dominador, ter um poder tão grande, dominar todos os reinos, as pessoas, ter uma dominação sobre tantas situações, sobre nações, sobre povos. É a tentação do poder. Poder que domina, que escraviza, que explora, que usa as pessoas para seus próprios interesses. Ditadores, dominadores, e mesmo em escala menor, entre nós também sempre há esta busca de um poder pelo qual a pessoa se afirma, se sobrepõe às demais pessoas, conquista seu espaço, uma liderança, um espaço melhor, uma profissão mais destacada. O poder que domina. O poder que sobe à cabeça das pessoas. Essa é a grande tentação. E o mundo de nossos dias vive, de fato, em busca disso. O poder e o dinheiro, que andam muito próximos um com o outro. E se o mundo vai tomar-se a tantos sofrimentos e dificuldades, justamente porque as grandes nações, os poderosos desse mundo, estão a serviço do seu próprio poder, de grupos econômicos, certamente, de dinheiro, dessas realidades terrenas, ilusórias, que não trazem vida, que não trazem o bem-estar das pessoas. Então é a escravidão. Constantemente o Papa tem denunciado isto, a financeirização de todas as realidades. O financeiro torna-se mais importante do que a vida, a moral, a ética, o respeito, a dignidade das pessoas. E o poder usa as pessoas para aumentar o próprio poder. O mundo
exige adoração dos seus poderes. E aqui a palavra de Jesus no Evangelho é muito clara. Não podeis servir a dois senhores, o dinheiro e a Deus. Mas lá no deserto, naquela tentação, a palavra total, forte, muito firme de Jesus. Ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Não adorarás nada e ninguém, a não ser o Senhor teu Deus. Então estas tentações, Jesus as supera com firmeza, com dignidade, e a partir disso, depois ele parte para a sua vida pública, anunciando agora o reino de Deus. Ele se apresenta pela sua palavra, mas sobretudo pelas suas atitudes, como o servo que veio para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, esperado desde o Antigo Testamento, fala-se no Antigo Testamento muitas vezes, o Senhor Deus reina. Ele é o reino, Ele é o Senhor e quer construir no mundo o seu reino, como Cristo nos vai ensinar depois também no Pai Nosso. Deus liberta o povo hebreu da escravidão do Egito e vai conduzindo ao longo do deserto, aqueles 40 anos do Êxodo, porque Deus é Rei, é Senhor, e vai demonstrando nessa sua ação contínua, conduzindo aquele povo, protegendo-o, fazendo entrar na terra prometida. Para os orientais, os reis, os reinos eram muito importantes, mas para a Bíblia, o rei, que era ungido, consagrado inclusive, não era tanto uma ação temporal, administrar bens, governar apenas o povo, mas era proteger os desamparados, os fracos, era uma missão muito próxima do profeta, proteger as viúvas, os órfãos, os mais pequenos. Diferente do conceito de rei, como nós temos hoje. Então, este reino diferente é o foco central de toda a pregação de Jesus. A palavra reino de Deus resume esta mensagem. E ele vai revelando este reino em todas as suas atividades. E desde o início ele vai dizer, o reino de Deus está próximo. Anunciar a nova do reino de Deus é a sua missão. Para isso ele foi ungido lá na sinagoga de Nazaré, quando ele se apresenta, vai dizer exatamente para isto. Foi ungido pelo Espírito Santo, consagrado e enviado para anunciar a boa nova. E a boa nova é essa do reino. Veio para anunciar. E muitas vezes ele vai dizer, o reino já está no meio de vocês. Completou o seu tempo. Está maduro o tempo, o reino esperado, proposto, prometido já no Antigo Testamento, agora é realidade na pessoa, na prática e nas atividades de Jesus. Nos sinóticos, os 3 evangelhos, aparece uma centena de vezes a palavra reino de Deus ou reino dos céus. Por isso, é o núcleo central da missão, da pregação de Jesus Cristo. E esta expressão, que não era tão comum no seu tempo, Jesus a pronuncia, ou anuncia com esta frequência, inclusive as riquíssimas parábolas, lá o capítulo 3 de Mateus, por exemplo, são 8 parábolas. O reino dos céus é semelhante ao semeador, é como o pescador, como aquele que procura pérolas preciosas. De muitas maneiras, com muita criatividade, com muitas parábolas e outras comparações, Jesus procura dizer ao povo, fazê-lo entender, e a nós também hoje, a importância de que neste mundo, nos reinos da terra, nas nações do mundo, se instaure este reino de Deus. Mas no que consiste propriamente este reino? Não se trata, evidentemente, de coisas políticas, realidades terrenas, materiais, palácios, dinheiro, exército, nada disto. Um reino que consiste na justiça, na paz, em que se devolvam às pessoas a dignidade perdida, em que se promova o bem-estar, a fraternidade, superem-se tantas formas de privações, carências, sofrimentos e tantas dificuldades. A harmonia entre Deus, com as pessoas, com a própria natureza. Reino de Deus, e Cristo não veio
pregar doutrinas religiosas tanto, não veio corrigir, mas veio anunciar exatamente isto. Vida, vida em abundância, vida em plenitude. Vida onde as pessoas encontrem uma razão de existir, uma razão para estarem presentes neste mundo, uma missão a ser cumprida. Reino de Deus significa, portanto, esse bem-estar, esta paz interior, esta felicidade completa. E ela só pode existir onde está presente Deus. Por isso, reino de Deus. Quando Deus é acolhido no coração das pessoas, começa de fato a reinar na vida das pessoas, das famílias, das comunidades, das nações, então sim, o reino de Deus torna-se ali uma realidade. E a qualidade de vida das pessoas, evidentemente, será muito diferente. Haverá muita mais paz, mais harmonia, mais tolerância, mais compreensão entre as pessoas. Então não se trata de um reino externo, triunfalista, de glórias ilusórias terrenos, de tronos, dominações externas, políticas, nada disto. É o tempo da salvação, é a comunhão entre Deus e as pessoas, a harmonia entre todas as realidades. E Jesus vai dar-nos umas indicações muito claras de aonde está, quais são os sinais de que está presente este reino de Deus. Então, um certo dia, João Batista enviou alguns mensageiros pedir para Jesus Cristo: és tu o Messias que esperamos ou devemos esperar um outro? O próprio João Batista ou tinha dúvidas, ou queria que os seus discípulos, que certamente tinham dúvidas, tivessem certeza sobre a identidade e a missão de Jesus Cristo. Então, a esta pergunta de João Batista, Cristo dá uma grande resposta para aqueles emissários, para João Batista e para nós hoje. Que ele vai dizer: ide contar a João Batista o que estáis ouvindo e vendo. Ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar escandalizado por causa de mim. Grande resposta. Ou seja, esses são os sinais de que o reino de Deus chegou. A saúde, tanto do corpo como do espírito, a libertação da ignorância. E o escândalo seria não tanto os milagres que ele fazia, mas justamente porque ele promove os pobres. Ele se mistura, oferece vida e salvação, perdoa com tanta facilidade os pecados das pessoas que os doutores da lei e os fariseus ficavam realmente escandalizados. E o reino de Deus, ele vem por uma ação gratuita de Deus Pai. É dom, é gratuidade, é oferta generosa, espontânea, incondicional da parte de Deus. Nunca será conquistado pelos direitos, por esforço meramente humano. É graça, é dom de Deus. Evidentemente, deve ser acolhido, recebido em nossas vidas. A pessoa que se livra desses reinos do mundo, essas formas de escravidão, se abre para esta ação, essa oferta gratuita de Deus, esta sim. Torna-se membro deste reino, torna-se construtor desse reino em sua vida e, claro, na vida de outras pessoas também. O reino de Deus é a resposta às nossas grandes perguntas, ansiedades, necessidades. O reino de Deus é esta plenitude que Deus oferece a quem de fato nele confia, nele crê e de fato acolhe. É a libertação total. Tantas formas de escravidão que tornam a vida humana tão infeliz, tão pobre, tão pequena por vezes. E o mundo dos nossos dias, sobretudo, vive numa outra direção, certamente. Uma outra ótica. Como dissemos, o domínio das pessoas umas sobre as outras, conquistando poder, cargos, carreirismo, sucesso profissional,
abundância de bens materiais que escravizam, que dominam as pessoas. O mundo está como que prostrado diante do ídolo falso que é o dinheiro, endeusando os bens materiais. Então, neste mundo onde nós estamos vivendo hoje, somos os anunciadores desse reino, pela nossa vida em primeiro lugar, e também pela nossa palavra, pelo nosso testemunho particularmente. E este reino, Cristo vai dizer bem claramente, é possuído, conquistado somente por aqueles que têm um espírito de pobre. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A eles pertence o reino dos céus. Portanto, a condição essencial para entender, entrar nesse reino, tornar-se construtor desse reino, fazer-se pobre. E pobre é ter o estilo de vida de Jesus, de João Batista, de Maria, de José. O que significa ser pobre, portanto? Não significa ou não se refere, em primeiro lugar, a bens materiais. Não é dinheiro, não são as coisas terrenas. Pobre em espírito significa uma situação interior, espírito, de alma. Pessoas que de fato estão desapegadas, livres, esvaziadas de tantas coisas terrenas e materiais. Pessoas que constroem no seu interior valores muito superiores, maiores do que estes que o mundo oferece. Mas quando Cristo fala felizes os pobres, ele se refere no seu tempo a tantas categorias de pessoas que são socialmente pobres, economicamente pobres, os oprimidos, explorados, os que passam fome. Ele vai dizer felizes os que têm fome de justiça, que buscam saciar-se de coisas espirituais, os marginalizados no seu tempo, os que não têm ninguém por eles, doentes, estrangeiros, pobres, prisioneiros e outras, muitas pessoas que os dirigentes religiosos desprezavam, publicamente chamavam de pecadores, excluíam e geralmente os menosprezavam. A estes, Jesus considera os pobres em espírito. Por essa situação de humilhação, de empobrecimento, a que eles estão submetidos. Não são pessoas que tenham virtudes, qualidades especiais, nem títulos de grandeza. As pessoas carentes, pessoas realmente necessitadas, exploradas, oprimidas pelo mundo, e Deus, porque é justo, se faz o seu Salvador, o seu libertador. Não, como dissemos, por virtudes, por méritos, mas Deus se faz o advogado dessas pessoas, se coloca ao lado delas. Pessoas que não têm nenhum polo de referência, não têm beleza física, não são grandes intelectuais, não têm uma profissão brilhante, não têm bens de espécie alguma. Esses são os pobres que Jesus proclama felizes. Uma segunda categoria, os pequenos, as crianças, são aqueles que ele vai dizer: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Mas quem acolhe o reino de Deus como uma criança, este entra no reino. E quem assim não o acolhe, não entrará no reino dos céus. Então as crianças, as pessoas menores, simples, pequenas, não fisicamente, mas que são humildes, se fazem pequenas aos seus próprios olhos. Está muito claro naquela belíssima oração: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Pequeninos são estes, pessoas adultas, mas pequenas aos seus próprios olhos. Simples, transparentes, sem maldade, que vivem esta pureza na sua vida, a gratuidade de sua existência. No tempo de Jesus, as crianças eram consideradas inferiores. A mulher, o escravo, o estrangeiro, todas pessoas totalmente desprezadas, fracos, indefesos. Por isso, Deus se faz o advogado, o protetor dessas pessoas todas. Fazer-se menor. Quem quiser ser grande no reino dos céus, torne-se pequenos. Então, como Francisco de Assis,
nós também queremos entender mais profundamente, mais largamente, essa expressão de Jesus. Menores, os pequenos, quer ser grande, importante, faça-se servo dos teus irmãos. Assim funciona. Assim se realiza o reino de Deus. Deus é essencialmente gratuidade, amor, humildade, serviço. Assim devem ser aqueles que querem construir o reino de Deus na sua vida, na sua terra. E finalmente, Jesus fala dos pecadores, que são uma categoria rotulada pela religião dessa época, totalmente desprezada e excluída. Publicanos, cobradores de impostos, prostitutas, estrangeiros e uma série de outras pessoas totalmente desprezadas. Publicamente eram taxadas pessoas de má vida, pessoas que não mereciam serem acolhidas, visitadas. Eles mesmos nunca entravam na casa dessas pessoas, não as cumprimentavam, não se misturavam com elas, chamados pecadores. Muito mais por uma profissão, por uma vida superficialmente avaliada, externamente, e não porque de fato cometessem pecados graves. Julgavam-se as pessoas pela aparência, pela profissão e por outras realidades humanas. A estas pessoas, Jesus vai procurar. Quando ele escandaliza os fariseus, doutores da lei, e o condenam por isto, ele vai dizer, exatamente para isso que eu vim. Quem precisa do médico? Não são os doentes. E eu vim como médico. Portanto, os doentes, os pecadores, é a esses que eu vou procurar. É com esses que eu vou me misturar. O reino de Deus é feito, portanto, em primeiro lugar, ou sempre, para todos aqueles que têm consciência de suas limitações, dos seus pecados. E é bom lembrar, a primeira pessoa que entrou no céu junto com Jesus no momento da sua morte foi um ladrão. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um grande pecador, um assassino, um ladrão, certamente. É o primeiro que Jesus proclama, estarás comigo no paraíso. Perdoado, assumido pelo Pai. E assim funciona o reino de Deus. Acolher pecadores, evidentemente que se convertem, que se arrependem, que mudam de vida. Os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus, vai dizer Jesus abertamente para esses fariseus, doutores da lei, que condenavam duramente essas categorias de pessoas, sem saber o que se passava, sem saber dos condicionamentos, das situações de suas vidas que as levavam a este tipo de vida. Jesus se faz próximo dessas pessoas, não foge de ninguém, entra na casa dessas pessoas, senta-se à mesa com elas e toma refeição com elas. Isso era um escândalo tremendo para os fariseus. Diziam, chega até entrar nas suas casas, sentar-se à mesa com essas pessoas. Para eles, para a cultura judaica, fazer uma refeição, sentar-se em volta de uma mesa, significa uma intimidade, uma amizade muito grande. Ninguém sentava à mesa junto com um inimigo. Por isso, desprezam, condenam Jesus por essa atitude de acolhida, de misericórdia e de perdão que ele tem com tantas pessoas. E aquela dupla que foi ao templo para rezar, o publicano, pecador para eles, e o fariseu lá na frente, todo convencido, na frente do altar, bem na frente, se proclamava justo, santo, e esperava de Deus recompensa pelas suas boas ações, vai enumerando o bem que ele faz, o dízimo que ele oferece, boas obras, jejuns que ele pratica. E o publicano lá no fundo do templo diz, Senhor, tem piedade de mim, sou um pobre pecador. Nem ousava levantar os olhos para o céu. Batia no seu peito, confessava-se humildemente pecador. Jesus termina dizendo, este sim, o publicano, saiu do templo justificado, o outro não. Assim é o reino de Deus. Esta boa notícia para nós todos, que evidentemente também somos pecadores, mas se tivermos esse Espírito Jesus, pobreza, simplicidade, desapego, se de fato tivermos consciência da nossa realidade humana
e confiarmos em Deus, nele colocarmos toda a nossa segurança, não nos bens materiais, não nas coisas terrenas, então sim, somos parte desse reino e estamos caminhando para a plenitude, para a ressurreição final e definitiva, como já estão nossos antepassados e como viveu Jesus após a sua ressurreição.